Eu sou Rafael, psicólogo, e mudar é arriscar, mas não mudar é arriscar ainda mais. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, rumo aos 400 mil inscritos. Vamos lá. Sonhos podem mudar, na verdade devem mudar com o tempo. A vida é uma constante mudança, quer queiramos ou não. A mudança é inevitável e meio que temos que nos adaptar dia após dia. Hitoshi Sai é irmão de Hitoshi Rin, mas os dois lidam com a vida de uma maneira bem distinta. Essa diferença já era mostrada desde quando eles eram pequenos. O Sai já sabia o que queria, enquanto o Rin meio que ia se baseando no que seu irmão falava, na imagem do seu irmão. Então o Sai sempre foi mais confiante, mais decidido e mais dono da própria vida. Além disso, ele era muito bom no que fazia. O Sai se sentia melhor que seus colegas, e isso de fato era uma realidade. Ele era um jogador melhor que os outros da sua idade. Ele conseguia vencer sem precisar muito dos outros. Isso moldou a personalidade dele. O Sai tinha um grande sonho de ser o melhor centroavante do mundo, e ele era melhor do que os outros. Um certo dia, ele percebe que o Rin, o seu irmão, também tinha habilidade. Ele fica empolgado e fala que o seu irmão seria o segundo melhor centroavante do mundo, ou seja, o melhor depois dele. Isso fez os dois ficarem bem próximos, porque eles compartilhavam um sonho. E aí, os dois criam uma conexão a partir daí. É claro que diferente, porque tinha uma hierarquia. O Sai se sentia melhor, ele queria ser o melhor. O Rin, ele meio que estava ok pra ele ser o segundo. Ele admirava o seu irmão e aceitava essa ideia. O Sai cresce com esse complexo de que ele é o melhor, inclusive que nasceu no país errado, porque, teoricamente, pra ele, o Japão nunca estaria no nível de ganhar a Copa do Mundo, ou de disputar com as outras grandes seleções. Podemos ver desde então que o Sai, desde pequeno, era mais racional do que o Rin, pelo menos na hora de lidar com as coisas, de lidar com a própria vida. E de fato, quando usamos esse lado mais racional, tendemos também a sofrer menos. Imagine um antigo cocheiro lutando para controlar dois cavalos correndo, cada um puxando em direções diferentes. Foi assim que Platão, o estimado filósofo grego, visualizou o cabo de guerra entre razão e emoção. Sua metáfora impactante, representando a luta incessante entre nossos sentimentos e racionalidade. Em 2022, pesquisadores tentaram entender se o pensamento racional estava mais ligado à empatia. Um indivíduo com alta empatia pode demonstrar um comportamento mais racional? De 21 artigos analisados, foi descoberto que indivíduos que se autodeclararam racionais geralmente tinham maior empatia cognitiva. Empatia cognitiva é a capacidade de entendermos os pensamentos e sentimentos dos outros. No entanto, essa tendência foi consistente apenas para a empatia cognitiva. Em contraste, indivíduos racionais não eram mais ou menos propensos a experimentar a empatia emocional. Isso sugere que pessoas racionais, embora possam compreender que a outra pessoa está sentindo, não necessariamente eles vão reagir a essa emoção. Essa é uma questão interessante porque o Sai parece uma pessoa muito amarga. É como se ele não tivesse desenvolvido uma empatia. Mesmo assim, ele nutria uma aproximação com o irmão. Até tudo mudar quando ele é chamado para jogar fora do país, na Espanha, no melhor time do mundo, que é uma espécie de Real Madrid da nossa realidade. E isso muda completamente a vida dele, porque lá ele passa 4 anos, acontece algumas coisas que não sabemos e ele volta com um sonho modificado. Talvez lá ele percebesse que tivesse muitos outros jogadores bons e talvez ele perceba que não era tão bom assim como centroavante. Só que ele volta não desanimado com isso. Ele volta com uma nova perspectiva e com uma nova espécie de adaptação ao que aconteceu com ele, ao que ele presenciou. Sai agora tinha um sonho de ser o melhor meio-campista do mundo. Então ele volta diferente, volta com uma nova visão de mundo, com uma nova perspectiva, e isso afeta a relação dele com o Rin. Decidir entre abrir mão de uma meta ou continuar caminhando é algo que muitos de nós lutamos. É algo que a pesquisadora Annie Holding chama de crise de ação. De acordo com seus estudos, vivenciamos uma crise de ação quando uma de nossas metas começa a parecer impossível, ou simplesmente porque não é algo que queiramos realizar, seja porque é chato, demorado ou simplesmente desagradável. E o mais interessante que ela encontrou foi que geralmente as pessoas que conseguem se desligar das metas são as pessoas que estão motivadas intrinsecamente, ou seja, quando a motivação vem dela e não de pessoas de fora. Ou seja, se estamos preocupados com o que as outras pessoas vão pensar, torna mais difícil mudar a rota, mudar o objetivo, mudar a meta. Em outras palavras, quando você é motivado por fatores internos, é mais fácil deixar ir. O Sai aqui, ele mostra uma boa capacidade de adaptação. Ele não se agarrava apenas a um objetivo, ele aceita mudá-lo. Algo que não aconteceu com o Rin. E isso acabou afetando a relação entre os dois. De um lado estava ele se adaptando à nova realidade e do outro estava o Rin, preso ao passado. Isso fez o Sai criar sentimentos ruins pelo Rin. Ele citou as palavras: "Saia da minha vida, que eu não preciso mais de você". Um ponto interessante é que aquela frieza que o Sai sempre demonstrou desde pequeno, essa baixa capacidade de empatia, parece que acabou voltando mais firme, como se tivesse se cristalizado. Parece que agora ele não ligava nem para o seu irmão mais. Na minha visão, é uma questão parecida com o que acontece em Naruto, com Itachi e o Sasuke. O Sai sempre gostou do Rin. Os dois sempre se deram bem. Não faz sentido simplesmente os dois agora serem inimigos. Só que o Rin é mais passivo e dependente do Sai. E talvez o Sai queira criar essa independência de novo nele. E de fato isso acontece, porque após ter essa ruptura, o Rin passa a buscar um novo caminho. Ele sofre com isso, mas ele
tenta mudar. O Sai não parece totalmente desmotivado com o futebol, como acontece com a Almini no basquete, mas ele tem uma forte desmotivação em lidar com pessoas. Ele é introvertido e podemos fazer uma ligação entre motivação e introversão, ou falta de motivação. Um estudo interessante mostrou que introvertidos são menos afetados pelos momentos positivos da vida. É como se o impacto de uma notícia boa ou grande felicidade não os afetassem tanto. Pelo menos não tanto quanto acontece com pessoas extrovertidas. Então é como se pessoas introvertidas extraíssem menos coisas positivas da vida, ou fossem menos afetadas por eventos positivos. Estudos anteriores mostraram que os introvertidos são mais desestimulados por aborrecimentos e também menos estimulados por elevações. Então, teoricamente, o humor do introvertido é mais padronizado, é mais estável. Não é tanto afetado por coisas positivas, nem tanto por coisas negativas. É como se a pessoa introvertida tivesse um menor pico de felicidade em respostas às questões positivas do que alguém mais extrovertido. Eu sempre falo da importância dos introvertidos conversarem mais, se socializarem mais, porque essa tendência a ser evitativa, a evitar, a não buscar as emoções positivas, tem um custo, como o próprio ato de se isolar de todos. Porém, essa maneira do Sai de lidar com a vida, se mantendo mais distante, isso também pode ajudar. Pesquisas mostram que pessoas com melhor autocontrole eram, na verdade, menos propensas a estar em situações que exigiam que elas inibissem seus desejos com esforço. Ou seja, aderir com sucesso a objetivos de longo prazo não estava associado a resistir ativamente à tentação de se desviar para distrações de curto prazo, mas sim a encontrar menos distrações. Ou seja, quanto mais você também conversa com as pessoas, mais também existe a chance de você ter distrações e ficar mais longe do seu objetivo. Além disso, o Sai tem uma boa capacidade de fazer uma coisa simples, mas que também acaba sendo muito difícil de fazer, que é dizer não. Ele conseguiu dizer não para si mesmo, para o seu sonho, para conseguir um sonho melhor. Conseguiu dizer não para o seu irmão. Ele diz não para outras pessoas, de forma rude às vezes. Existem vários fatores psicológicos que dificultam a gente a dizer não, como a norma de que devemos retribuir as ações dos outros e evitar esse desconforto que automaticamente sentimos quando recusamos, quando dizemos não. Só que deixar de dizer não pode afetar a maneira como você se vê. Nossa identidade e autoimagem são profundamente influenciadas pelo que fazemos. Se procrastinamos, se não fazemos as tarefas que devemos fazer, isso começa a afetar o nosso próprio senso de comprometimento com as coisas em geral da vida. Começamos a achar que somos incapazes. A mesma coisa se você diz sim sempre. Você começa a interpretar que você é a pessoa que precisa sempre estar aberta e ser agradável com todo mundo, até em momentos em que você precisa dizer não. O Sai não tem esse problema. Ele simplesmente aceita o que vem pela frente, tem a forte flexibilidade para mudar e se posiciona quando precisa dizer o que quer. Sai, por exemplo, questiona bastante os jogadores que estão apenas jogando para conseguir coisas ao redor. Quando ele é chamado para representar o Sub-20, ele questiona os seus colegas, a motivação de cada um. Ele quase que hesita em participar do Sub-20 e ele só vai participar quando o ego permite que ele chame o Shido. O Shido é uma pessoa que é extremamente motivada com o futebol, intrinsecamente. E o Sai gosta dessa independência. Ele gosta quando um jogador tem motivação por ele mesmo. É por isso que ele rejeita bastante o Urim, porque o Urim não é essa pessoa. Ele depende do Sai. A capacidade de mudar, se adaptar a novos objetivos, é a característica mais marcante do Sai para mim. Não sabemos o que aconteceu com ele na Espanha, mas de alguma forma ele conseguiu se desvencilhar do sonho que talvez ele nunca alcançaria. E ao invés de desanimar profundamente com isso, em perceber que ele não atingiria o seu sonho, ele criou outro grande objetivo. Com isso ele mostra essa forte independência que não era vista em seu irmão. A independência é uma das melhores qualidades que alguém de fato pode ter na vida, pois com ela você adquire mais controle. Você não fica ressentido por dizer não quando é preciso, pois você se torna o responsável pela sua vida, justamente por não aceitar que os outros tomem controle de você. O Sai mostra isso, recusando, se adaptando, criando uma nova visão para si mesmo. Essa é a independência. A independência não consiste em não ter necessidade de nada, mas sim em não ser escravo de ninguém. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.